Boa tarde, então, a todos e a todas. As artes, ofícios e ciências elevam o mundo do ser e conduzem à sua exaltação. O conhecimento é como asas para a vida do homem, é como uma escada pela qual ele possa ascender. Incumbe a cada um adquiri-lo. Na realidade, o conhecimento é um verdadeiro tesouro para o homem. É para ele uma fonte de glória, de graça, de júbilo e exaltação, de alegria e contentamento. Feliz é o homem que a ele segura-se firmemente, e infelizes os desatentos. Esta citação está na Epístola ao Filho do Lobo. Bahá'u'lláh fez essa citação. E é com ela, então, que eu abro a minha fala hoje, a importância dada ao conhecimento dentro da fé Bahá'í. Para quem ainda não me conhece, né, assim, só sabe que o meu nome é Silvia e eu entrei um pouco mais, né, embora tenha me declarado em agosto do ano passado, eu pouco fui, né, na comunidade de Porto Alegre participar dos eventos. Eu fui, acho que só uma vez na comunidade mesmo. Então, eu sou a Silvia, eu sou técnica em biblioteconomia e eu trabalho numa biblioteca escolar. Portanto, trabalho com informação, com conhecimento, com educação. O meu trabalho como técnica, ele me possibilita ter contato com todos os estudantes da escola, então, de todos os segmentos. Eu trabalho com os pequenininhos de 3 anos até os maiores do ensino médio. É um trabalho que, para mim, é extremamente gratificante. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque é um trabalho que eu me realizo muito. Eu acordo feliz quando eu tenho que trabalhar. Os livros, eles são uma paixão na minha vida desde que eu me conheço por gente. Eu acho que eu já nasci, assim, eu já nasci uma rata de biblioteca. Eu entrei na escola já alfabetizada, e uma das minhas lembranças mais antigas é de quando nós íamos até a biblioteca da escola. E aquilo tudo me causava, assim, um encantamento. Eu não conseguia explicar o que eu sentia dentro de uma biblioteca. Aqueles livros nas estantes organizados, aquilo me causava muito encantamento mesmo. Eu queria ler todos eles. Eu venho de uma família que ela não professava a fé católica, ela não professa a fé católica. Meu avô, ele seguia uma doutrina chamada racionalismo cristão. Então, desde cedo, nós convivíamos com o conceito de um Deus de amor, justo, amoroso. E que nós estávamos aqui nesse planeta para a evolução do nosso espírito. E esse aprimoramento se dava através do estudo e do conhecimento. Então, nós, na nossa infância, nós convivemos com esses conceitos em casa, que era através da educação, do estudo, que nós ficaríamos melhores pessoas, poderíamos ter mais conhecimento, poderíamos passar mais conhecimento, poderíamos ser melhor entendidos. Então, nós passamos a infância inteira com esses conceitos do meu avô, que era uma pessoa muito... Ele levava muito a sério essa doutrina dele, né? Essa é uma filosofia de vida, na verdade. O racionalismo cristão, ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. Então, esse conceito de alma, de que nós temos que evoluir, isso foi sempre muito natural, assim, para nós. Então, era uma coisa muito normal na nossa casa. A vida, ela foi passando, casei, tive filhos, mas o amor pelos livros, ele só aumentava. Meu primeiro emprego, né, foi numa livraria, onde eu trabalhei 10 anos. Então, eu sempre estive envolvida com livros. Saí, né, quando eu tive meu filho mais novo, cuidei dos meus filhos, eles cresceram. Então, eu fui buscar o meu sonho, né, que estava lá, dormindo, quietinho, mas não tinha desaparecido ainda. Foi então que eu entrei no curso, né, o técnico em biblioteconomia do Instituto Federal. E uma curiosidade, porque Deus, né, a gente, quando para pensar, vê que Deus sempre atua na vida da gente, é uma coisa muito forte. Uma curiosidade é que eu entrei no primeiro semestre de 2014, mas eu tive que parar em função de uma cirurgia que eu fiz. Então, aquele semestre eu perdi, mas eu não desisti.
Eu esperei me recuperar bem da cirurgia, fiz a prova seletiva de novo e entrei no segundo semestre de 2014. E foi então que eu conheci a Sinara, que era minha colega. Né? Se eu tivesse ficado no primeiro, né? Se eu não tivesse feito a minha cirurgia, eu não seria colega da Sinara, porque ela entrou um semestre depois de mim. E essa minha amiga tão querida, né? Que é a Sinara, que é uma amiga de fé, porque, assim, eu sempre brinco com os meus amigos. E os meus amigos, eles gostam de mim porque gostam de mim, porque eu sou uma amiga, assim, né, às vezes um pouco negligente. É aquela amiga que não liga, sabe? Aquela amiga que não responde mensagem. Mas a Sinara não. A Sinara, ela não desistiu de mim. Somos amigos. Então, éramos eu, ela e a Claudinha, né? A outra Claudinha, Cláudia Braga. Éramos um trio muito unido. Nós fazíamos tudo junto na escola, né, lá no IFE. Então a gente fazia trabalho junto, a gente apresentava junto, nós tínhamos ideias, a gente queria trabalhar, a gente planejava, né? Quando a gente se formar, a gente vai sair daqui, nós vamos abrir uma empresa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trabalhar juntos. Vários sonhos assim juntos. Nos formamos juntos, depois fizemos a solenidade, né, de formatura juntos, nós três. Foi um momento muito, muito legal na nossa vida. A Sinara, de nós três, ela sempre foi a mais reservada das três. Eu sou assim, né? Desse jeito, sim. Sempre fui. Mais extrovertida, falante. A Cláudia é um meio termo. E a Sinara era a mais reservada. Mas, assim, né? Com o nosso convívio, a Sinara começou a ficar mais à vontade com a gente para falar da fé, né? Então, ela falava muito da fé. Muito não, mas ela falava da fé dela. Eu confesso que no início eu não entendia muito bem como é que era a fé, como é que funcionava. E foi passando. Nós nos formamos, então a vida seguiu, a amizade continuou. Mas a Sinara, sempre ali, me ligava, me mandava mensagem, e ela não desistia de mim nunca, e a gente sempre junto, né? Quando dava, a gente se encontrava. Nessa época eu ainda era casada. Travou, né? Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Congelou. Será que ela sabe que ela está congelada? Vou mandar uma mensagem para ela, vamos ver. Esse mau tempo, às vezes, interfere na internet. Às vezes dizem que tirando a imagem da pessoa melhora, né? Mas a internet dela não estava ruim, estava bem boa, assim. Foi de repente. Ó. Vamos aguardar, pessoal. Ela saiu da tela agora, vamos ver. Provavelmente já vai voltar. É só sair e entrar novamente que dá certo. Acho que sim. Só avisar para ela que ela parou na reservada da Sinara. Desculpa que a minha internet na caiu. mais falante que era ela. E nos planos de fazer um trabalho juntos. Parou aí. Pode Vocês continuar. estão me ouvindo? Eu tô no mudo. Não. Agora tá bom. Tá bom. Deu. Voltei. A minha internet, ela faz isso comigo, me faz passar vergonha. Enfim, então eu tava naquele momento, eu falei, né, da minha separação, isso vocês ouviram ou não? Tá. Então, assim, então eu tava naquele momento muito perdida ainda, e a Sinara, então, me chamou para ir com ela numa reunião na casa do Camille e da Adriana. E nesse dia que ela me chamou para ir na casa dela, na casa do Camille e da Adriana, era para eu fazer uma contação de histórias. Porque ela tinha dito pro Keivan e pro Camille que ela conhecia uma pessoa que fazia contação de histórias e eles queriam alguém para fazer um momento diferente na reunião deles daquele dia. Então, fui até a casa deles, né? Fui para casa da Sinara, nós fomos para casa do Camille e da Adriana. E aí, eu nunca vou esquecer desse dia, porque quando eu cheguei lá, eu entrei no apartamento, o Luiz Rogério, ele estava tocando a música Inexistência. E eu pensei, e quando eu entrei no apartamento, eu pensei assim, meu Deus, que música é essa?
coisa linda essa música. E tinha várias pessoas já ali, né? Tinham várias pessoas. E eu pensei assim, meu Deus, que pessoas maravilhosas. Porque as pessoas foram muito acolhedoras, assim, comigo. É como se eu já conhecesse elas há muito tempo. E eu fiquei, assim, muito, sabe, encantada, assim, com tudo. Com as músicas, com os textos, com as pessoas, com tudo. E aí o Keivan chegou para mim e disse assim, tu que é contadora de histórias? E aí se existe uma coisa que eu tenho muito orgulho é de ser contadora de histórias, né? Eu respondi sim, sou eu. E eu nem sabia que história eu ia contar naquele dia. Aí ele me deu o livro e eu fiquei lendo para me apropriar do texto. Mas durante todo esse tempo que eu fiquei ali, eu só pensava assim, gente, que pessoas maravilhosas, que acolhida incrível, quanto afeto, quanto amor, tudo era feito com amor, desde a comida que, né, que a Adriana serviu para nós, desde os textos que foram escolhidos. No momento de contar a história, porque eu fiquei lendo, eu fiquei muito emocionada, porque neste dia o tema do estudo era sobre oração. Então aquilo me tocou muito, porque era um momento que eu sabia que eu precisava ouvir tudo aquilo ali que eu estava ouvindo e conhecer todas aquelas pessoas que eu estava conhecendo naquele momento. Então eu voltei para casa assim muito melhor, né, do que eu imaginava que eu voltaria. E muito surpresa assim com tudo que eu tinha encontrado, sabe? Porque na verdade, quando a Sinara falava assim da fé, era uma coisa mais abstrata, né? Mas de fato, quando eu estava ali na reunião, que eu estava ouvindo tudo aquilo me tocou de um jeito diferente, que eu pensei assim, opa, tem alguma coisa aqui que, né? E nessa primeira reunião, então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que as pessoas que estavam ali naquele dia, e depois todas as pessoas que eu conheci dentro da fé, elas eram pessoas muito cultas, elas eram muito esclarecidas, muito articuladas. Eu fiquei muito encantada com tudo, assim, livros, né? As pessoas liam. Aí eu descobri também que existia uma editora Bahá'í que editava livros. Então, isso tudo foi me deixando muito impressionada com a fé. Eu fiquei pensando, gente, mas, né, o que é essa fé, então? Eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. Dali, daquela reunião em diante, eu fui em outras várias com a Sinara. E aquele encantamento aumentava cada vez mais, cada vez mais. Quanto mais pessoas eu conhecia, mais eu ficava encantada com a fé, mais eu ficava encantada com os ensinamentos. Era uma coisa que só ia crescendo. Até que chegou o dia da reunião de fazer o estudo deste livrinho aqui. Não é livrinho, né? Não é um livrinho, é o livro. Então, no dia que nós fomos fazer o estudo deste livro, o combinado era que cada um de nós lesse assim um pedacinho, né? Nós passamos o dia inteiro estudando este livro. Então, o combinado era que cada um lesse um pedacinho. Mas aí, quando chegou naquela parte um pouco antes da execução do Bab, a gente começou a ler, aí chegou na minha vez de ler, e eu simplesmente comecei a ler e eu não consegui parar de ler. Eu continuei lendo. Eu fui lendo até a execução, e eu fui lendo, eu não conseguia parar de ler. E ficou todo mundo em silêncio, e eu continuei lendo. E aquela leitura, no momento que eu li aquilo, sabe, da execução, como é que foi, eu não sei. A gente não tem explicação, né, das coisas quando elas acontecem. Sabe, é como se tudo fizesse sentido, assim, na minha vida, e, sabe, tudo fez sentido, assim, e então a Beatriz, né, que estava do meu lado, a gente começou a conversar e trocar ideias, e ela me olhou e disse assim, Silvia, tu acredita em tudo isso aí que tá, então, que a gente tem nos livros, tu acredita? Eu disse, sim, porque eu estava muito tocada com aquilo, eu estava muito mexida. Aí a Beatriz me disse, então tu já é uma Bahá'í. E aí, então, né, a gente fica naquela coisa, fica aí todo mundo vem te cumprimentar e a gente fica muito enlevado, assim, é uma coisa muito, né, vocês que já passaram por isso sabem o que eu estou falando. É uma coisa, assim, muito que ela vem, assim, que a gente não sabe explicar. Foi muito lindo, assim. Quando eu estava indo para casa, a Cláudia, né, me mandou um WhatsApp no mesmo dia, né, Cláudia?
me parabenizando, e nós conversamos um pouco, né, um pouquinho ali pelo WhatsApp, e foi assim, amor à primeira mensagem. Porque assim, aí então eu pensei assim, gente, como, sabe, era muito amor, assim, essa coisa do amor, assim, ela me envolve demais. Depois disso, então, que eu conheci a Cláudia, nós começamos a conversar, eu fui convidada, então, para a casa da Dona Jalé, para participar de um café com fé. E ali também eu tive a mesma sensação, que pessoas incríveis, né? Eu pensava, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Quanto mais eu conversava com as pessoas, né, com o senhor Farhang, com a Dona Jalé, com a Cláudia, com o Felipe, com os filhos com o Ian, com o Diogo, com todos, a Alda, né, com todos que estavam ali, eu pensava assim, meu Deus, quanto conhecimento, quanta articulação, quanta cultura, sabe? Isso ficava sempre na minha cabeça, assim. Eu pensava assim, sabe? Era muito nítido isso. A Sinara me deu de aniversário o livro do Luiz Henrique, né? Afinal, por que sofremos? E nele, Luiz Henrique cita Shakespeare, ele cita Cervantes. Então, aí a gente conclui que é muito estudo, é muita pesquisa, né, para fazer um livro. A pessoa tem que ter muito conhecimento, ela tem que estar muito embasada no conhecimento das artes, da literatura e de tudo para escrever um livro daquele tipo. Tá? Então, eu comecei a ficar muito encantada com tudo isso. E foi então que eu fui em busca de mais informações sobre as bases da fé. E aí eu comecei a estudar, de fato, sobre a fé, comecei a ler mais sobre isso. E essa é a minha fala de hoje, meus amigos. Então, é a visão de uma pessoa que está há pouquíssimo tempo na fé, né? Comparado com todos aqui. Como disse a nossa amiga Lourdes, né, Sinara? Eu sou uma bebê Bahá'í. Mas nesse pouco tempo que eu estou na fé, eu já percebi que a fé, ela tem esse viés, porque é só pelo conhecimento que nós podemos crescer, tanto materialmente como espiritualmente. A fé Bahá'í, ela não é uma fé que te cega. Ao contrário, ela estimula as pessoas ao estudo, ela estimula a educação, ela estimula o saber. É só pelo conhecimento que nós vamos ter senso crítico para poder ir para o caminho do bem, da generosidade, da união, da paz, da igualdade. É estudando, é conhecendo, é indo em busca do aperfeiçoamento moral e espiritual. Abdu'l-Bahá fala no O Segredo da Civilização Divina, ele diz: Deus nos deu olhos para podermos olhar o mundo ao nosso redor e nos segurarmos a tudo que fará avançar a civilização. E as fará avançar a civilização e as artes. Ele nos deu ouvidos para podermos ouvir e aprender com a sabedoria dos eruditos e filósofos e nos levantarmos para promovê-la e praticá-la. Sentidos e faculdades nos foram concedidos para serem consagrados ao serviço do bem comum, para que nós, agraciados acima de todas as outras formas de vida pela perceptividade e razão, devamos labutar em todos os tempos e em toda a parte, seja grande ou pequena, comum ou extraordinária a ocasião, até que toda a humanidade esteja seguramente reunida na inexpugnável fortaleza do conhecimento. Nós devemos estar continuamente estabelecendo novos alicerces para a felicidade humana e criando e promovendo novos instrumentos para este fim. Quão excelente, quão nobre é o homem que se levanta para cumprir suas obrigações. Quão vil e desprezível é aquele que fecha seus olhos para o bem-estar da sociedade e desperdiça sua vida preciosa na procura de seus próprios interesses egoístas e vantagens pessoais. Portanto, meus amigos, né, devemos ir em busca do conhecimento, porque o conhecimento ele nos dá excelência. Nós, naturalmente, ficamos mais curiosos e determinados a saber mais e mais. E nós não precisamos ter a pretensão de saber tudo. Nós nunca vamos saber tudo. Mas eu acredito firmemente, acredito mesmo, que se nós identificarmos em nós uma habilidade, um dom natural, nós devemos explorar
através da qualificação essa habilidade. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar na biblioteca, eu sabia que eu gostava de livros. Ok, gostava de livros. Mas uma biblioteca é muito mais do que isso, né? Do que gostar de livros. E no meu fazer diário, dentro da biblioteca, eu descobri que eu tenho uma habilidade natural para contar histórias. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade. E quando eu identifiquei isso em mim, essa habilidade, eu resolvi explorar. Eu estudei sobre o tema, eu fiz cursos específicos para essa área, me arrisquei no teatro para ter mais né, para a gente ficar com mais naturalidade para fazer as histórias. No início eu até ficava um pouco acanhada com os elogios, porque as pessoas, né, a gente tem uma tendência a ficar meio acanhado, envergonhado com os elogios, porque a gente pode parecer meio arrogante e dizer, não, mas eu sei que eu sou boa mesmo, tudo bem. Então a gente tem uma coisa assim, não, mas isso foi passando em mim porque eu percebi um dia, né, com a maturidade, com o tempo passando, que a gente não deve se envergonhar das nossas habilidades. A gente tem que, se eu ganho um elogio, obrigada, né? Obrigada, que bom. Porque se nós somos bons em alguma coisa, é porque Deus nos deu esse atributo. É dele que veio essa luz, essa inspiração. E nós temos o dever de explorar para o bem, para servir o outro, para fazer um mundo melhor com esse dom que Deus nos deu. Seja o dom de cantar, seja contar uma história, todos nós temos alguma coisa em que nós somos bons, todos nós. Isso às vezes a gente percebe mais tarde, às vezes a gente percebe mais cedo, mas mais dia menos dias a gente encontra o caminho. Eu trabalho na Rede Marista, né? Que é uma escola confessional católica, e nós temos muitas formações pastorais. Uma vez a cada 15 dias nós temos formações pastorais. E numa dessas formações, o irmão, né, responsável pela palestra, ele nos fez uma provocação. Ele nos olhou e disse assim, o que faz a tua alma cantar? O que faz tu acordares todos os dias para sair para trabalhar? O que te inspira? E ele disse, né, que quando nós descobrimos essas respostas, nós descobrimos o nosso propósito de vida. Então, o que faz a minha alma cantar? O que me inspira? Por que eu estou aqui? Quando eu penso, eu vibro? Né? Quando eu penso assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer o resto da vida. Né? Então, o que faz a minha alma cantar? No chamado do Senhor das Hostes, Baha'u'lláh diz, eu era apenas um homem como os outros, adormecido em meu leito, mas eis que os sopros do Todo-Glorioso manaram sobre mim e me deram o conhecimento de tudo que existe. Isso não provém de mim, mas de um que é o Todo-Poderoso, o Onisciente. E ele ordenou que eu levantasse minha voz entre a terra e o céu. E por isso me sucedeu o que fez correrem as lágrimas de todo homem de compreensão. Então, quando nós descobrimos o nosso propósito, e todos nós temos um, isso é inerente à nossa humanidade, temos o dever de explorar, de nos apropriarmos de conceitos que nos elevem, de estudar, de, enfim, pôr em prática aquilo pelo qual nascemos. E outra vez, temos uma citação bem importante que eu extraí do blog Comunidade Barrais do Brasil. Lá tinha esse parágrafo. O conhecimento ele nos acorda, nos tira das sombras da ignorância, nos alimenta e nos faz crescer e prosperar. Nos ajuda a ter voz. É através dele que temos propriedade para falar sobre diversos assuntos. Eu acho que esse parágrafo, ele resumiu muito assim, do que eu quis dizer aqui para vocês hoje. Né? O conhecimento ele vai nos tirar da ignorância, ele nos dá senso crítico, ele faz a gente pensar o que é melhor para nós, para o outro, para a humanidade. Como é que eu posso servir, como é que eu posso ajudar? É o conhecimento que nos proporciona isso, é o estudo que nos proporciona isso.
E agora eu quero proporcionar para vocês uma experiência de contação de histórias, de fato, como eu faço na escola para as crianças. Eu escolhi uma história linda, que eu acho maravilhosa, uma das histórias mais lindas que eu já li. Ela é da escritora Marina Colasanti. Então, Marina Colasanti, ela é, se não a mais importante das autoras de infanto-juvenis que nós temos hoje em dia no Brasil. Inclusive, ela está concorrendo ao prêmio Hans Christian Andersen, que é o prêmio mais importante da literatura mundial. Ela está concorrendo esse ano. Espero que ela ganhe. Então, a história que eu vou contar para vocês é Uma Ideia Toda Azul. Um dia, o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer, encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite, quando todos os olhos se fecharam. Saiu dos seus aposentos, atravessou os salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim. Baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais e nem sentiu falta. Tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim. Ninguém mais me olha. Dizia atravessando os salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia, e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. O que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. Então, amigos, se nós tivermos uma ideia toda azul, toda vermelha, rosa, dourada, não importa a cor, vamos dar atenção a ela. Vamos tratá-la com carinho, vamos brincar com ela. Como eu fiz, né, com o meu sonho lá de trás de trabalhar com livros, eu comecei
Eu sempre tive esse sonho desde criança, mas eu só fui concretizá-lo mesmo aos 46 anos de idade. Então, não vamos colocar as nossas ideias para dormir, não. Vamos utilizá-las a serviço do bem, a serviço do próximo, a serviço de Deus. Porque as ideias, as inspirações, elas vêm de Deus. Ele nos deu inteligência e discernimento para irmos em busca do aprimoramento moral, emocional, intelectual e material. Eu me sinto muito feliz e grata a Sinara por ter me apresentado a fé. Eu me sinto grata à comunidade de Novo Hamburgo, que sempre me acolheu com tanto carinho, tanto que o meu coração ele fica dividido assim ao meio, entre uma comunidade e outra. E a comunidade de Porto Alegre, agradecer que me fez esse convite tão especial, onde eu pude mostrar um pouquinho de mim, de quem eu sou, do que eu penso, né? E principalmente agradecer a Deus, que colocou no meu caminho as pessoas certas na hora certa. E para mim é uma honra poder fazer parte disso tudo e poder contribuir com aquilo que eu sei fazer de melhor, né? Que é contar histórias. Poder me envolver nos projetos, com os pré-jovens, que é uma coisa que a gente está, né, tá incipiente ainda, mas a gente está tomando corpo. E poder continuar, né, disseminando a importância da leitura, dos livros, do conhecimento, do saber, que é uma coisa que faz a minha alma, de fato, cantar. Quando eu penso nisso, a minha alma canta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado.